Se você acha que a Amazônia é só floresta e bicho exótico, então se prepara, porque hoje a gente vai desmistificar muita coisa. Esse tema cai direto em geografia, sociologia e atualidades, ou seja, é o tipo de assunto que o Enem ama cobrar. Mas calma, você não vai sair decorando dado seco. Aqui a gente vai falar da Amazônia como um verdadeiro campo de batalha. Não entre árvores e onças, mas entre interesses econômicos, preservação ambiental e o direito dos povos originários. E para deixar isso mais didático, vamos comparar tudo com o seu dia a dia. Tipo aquela treta na escola quando dois grupos querem usar o mesmo espaço, mas um só quer estudar e o outro quer fazer barulho. Bora entender como essa disputa acontece lá na maior floresta tropical do planeta? Antes de tudo, uma visão rápida do mapa. A Amazônia Legal ocupa 9 estados brasileiros. Sim, 9. Só isso já seria um país. Mas o ponto não é só o tamanho. É o que tem lá. Minério, madeira, rios navegáveis, biodiversidade única e, claro, muita terra. Terra essa que, há séculos, é o lar de mais de 300 povos indígenas. Agora imagina que você mora numa casa desde sempre e do nada chega alguém querendo explorar seu quintal para arrancar ouro, plantar soja ou criar gado, sem te consultar. Esse é o cenário que se repete. Os povos originários lutam pelo direito à terra, enquanto grandes interesses tentam transformar floresta em lucro. Aí a gente já tem um bom enredo de filme, mas infelizmente é a realidade. E pior, uma realidade em conflito constante. Agora para e pensa. Sabe quando você está estudando em casa e o vizinho começa uma reforma com britadeira? Impossível focar, né? É mais ou menos o que acontece com os povos indígenas quando grandes obras como hidrelétricas ou estradas atravessam seus territórios. Além de destruírem o ambiente, ainda desorganizam toda a estrutura social e cultural dessas comunidades. E não é só isso. Muitas vezes, esses projetos vêm acompanhados de grilagem de terra, ameaças e até violência física. É tipo estar fazendo um trabalho em grupo, aí chega alguém de fora, toma o controle e ainda diz que você está atrapalhando. A diferença é que, na vida real, essa briga envolve mortes, prisões e o apagamento de culturas inteiras. E a pergunta que não quer calar: por que isso ainda acontece em pleno século XXI? A resposta está em duas palavrinhas: interesse econômico. A Amazônia é uma mina de ouro, literalmente. Tem minério, tem madeira, tem espaço para agropecuária. Só que o lucro de poucos está passando por cima do direito de muitos. E aí entra outro ponto-chave: o Estado. Quando ele deveria agir como árbitro, muitas vezes se posiciona como torcedor, e quase sempre do lado mais forte economicamente. A demarcação de terras indígenas, por exemplo, deveria ser prioridade constitucional, mas vive sendo adiada, judicializada ou simplesmente ignorada. É como se você tivesse uma prova amanhã, mas a escola decide mudar o calendário na última hora e você que lute. Injusto? Bem-vindo ao cotidiano de milhares de indígenas. E antes que você pense, mas a gente também precisa de desenvolvimento, a resposta é: sim, claro. Mas qual desenvolvimento? O que destrói a floresta para gerar lucro no curto prazo? Ou aquele que respeita a biodiversidade, os saberes tradicionais e gera renda sem devastação? Aqui entra um conceito importante: desenvolvimento sustentável. E sabe quem manja disso melhor do que ninguém? Justamente os povos originários. Eles vivem em harmonia com a floresta há séculos, sem destruir. É tipo aquela pessoa que cuida tanto do caderno que parece novo no fim do ano. Enquanto isso, o modelo atual é como aquele colega que destrói o estojo em 2 dias e depois pede emprestado tudo seu, desgasta o ambiente e ainda cobra de quem sempre cuidou. Agora bora falar de resistência. Apesar de toda essa pressão, os povos indígenas seguem firmes. Organizações como a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, vêm ganhando espaço nacional e internacional. Tem liderança indígena em conferência da ONU, em universidades, na política. É tipo aquele aluno subestimado que ninguém dava nada, mas chega no final do ano com média lá em cima e discurso pronto na formatura.
E essa voz está incomodando, viu? Porque ela denuncia, com dados e presença, os abusos que continuam acontecendo. Inclusive, as redes sociais têm sido ferramentas poderosas nessa batalha. Vídeos, denúncias, mobilizações, tudo viraliza e pressiona. E cá entre nós, visibilidade é poder. E quando falamos em preservação, precisamos tirar a ideia de que é só salvar as árvores. Preservar a Amazônia é proteger o clima do planeta. Ela influencia as chuvas, regula a temperatura, armazena carbono. Destruir a floresta é como quebrar o ar-condicionado de uma casa inteira durante um verão de 40 graus. Quem vai sofrer? Todo mundo. Inclusive você, que nunca nem pisou na floresta. Por isso, a luta dos povos originários não é deles, é nossa também. E cada vez que um território é desmatado ilegalmente, a conta chega para a humanidade inteira. Mais calor, mais seca, mais desequilíbrio. E a natureza, meu amigo, não faz parcelamento. Cobrança vem à vista. Para fechar, vamos de revisão rápida. Amazônia, uma floresta rica em recursos e cultura. Povos originários, os moradores legítimos e guardiões da floresta. Conflito, com disputa entre modos de vida. Um baseado na preservação, outro na exploração. E você, como estudante, tem um papel fundamental nisso. Entender o tema, cobrar políticas públicas e, claro, mandar bem na redação quando cair um tema como esse. Por que vai cair? E aí, vai querer zerar ou ser aquele aluno que dá aula até para o professor? A escolha é sua. Mas lembre, saber sobre a Amazônia não é só conteúdo, é consciência. E se a gente não aprender agora, talvez não haja floresta para contar essa história depois. Se esse vídeo te ajudou a entender o tema de uma forma diferente, já deixa o like, compartilha com aquele amigo que vive boiando na aula de geografia e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui, a gente atualiza o seu vestibular sem te deixar dormir no meio do vídeo. Aproveita que está se atualizando pelo YouTube e veja nossos vídeos indicados na tela. Até o próximo e bora continuar resistindo, com inteligência, consciência e uma pitada de bom humor.